Olá! Você já contou quantos documentos carrega na carteira? Ou pelo menos deveria carregar? Uma infinidade. Mas isso pode ser inútil se você sofrer um roubo de identidade ou perder algum documento. Não há um banco de informações que unifique todos os nossos dados. Nosso complexo e burocrático mecanismo de identificação tem tantos furos que uma pessoa pode ter 27 identidades, uma por estado. A ideia de construir um documento único que reúna todas as informações sobre a vida do cidadão já tem alguns anos, mas todas as iniciativas foram engavetadas antes mesmo de serem implementadas. Mais recentemente, o governo federal enviou ao Congresso uma proposta que utiliza o Banco de Identificação Biométrica do Tribunal Superior Eleitoral e os dados do Sistema de Informações do Registro Civil para criar esse documento. Seria o Registro Civil Nacional. E o próprio TSE seria responsável por sua emissão. O tema tem provocado polêmica e o Expressão Nacional reuniu um time de peso para explicar para a gente como funcionaria esse sistema e também quais os problemas que especialistas e parlamentares têm visto na proposta. Nossos convidados são o relator do projeto, o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, o secretário de Gestão da Política de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos, Marco Antônio Juliato, o deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro, que faz parte da comissão especial que discute a proposta, e o primeiro vice-presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEM Brasil, José Egídio de Carvalho Filho. Eu sou Vânia Alves e aqui só falta você. Manda sua pergunta ou sugestão pelo 0800 69 69, pelo e-mail expressãonacional@câmara.leg.br e pelo Twitter, @xnacional. Eu estou esperando. Senhores, RG, carteira de habilitação, título de eleitor, CPF, certidão de casamento com averbação de divórcio, deve ter alguma coisa a mais aqui. Como é que a gente vai viver com esse tanto? Olha o tamanho da carteira que a gente tem que carregar para carregar tudo isso. Deputado Júlio Lopes, essa proposta, como é que ela funcionaria? O senhor pode explicar em linhas gerais para a gente? Bom, como nós estamos vendo o problema ou como ele está proposto pelo governo? Como ele está proposto, como ele poderia funcionar? O senhor pode adiantar um pouco para a gente do seu parecer. Bom, eu antes quero começar fazendo uma homenagem aqui ao senador Pedro Simon, que há muitos anos brigou pela identidade única brasileira e chegou a ter o projeto de lei sancionado pelo presidente Fernando Henrique já em 1997. Quer dizer, fazem 18 anos que o Brasil tem uma lei criando um documento único e nós ainda estamos aqui em 2015 debatendo sobre a implantação dessa lei. Quer dizer, o que nós estamos querendo fazer é uma coisa simples, é preservar o sistema registral brasileiro, preservar todos os institutos de identificação do Brasil, preservar o CIRC, que é a interligação de todos os cartórios brasileiros, e acima dessas estruturas, criar com o Tribunal Superior Eleitoral, que tem por força da lei eleitoral um programa de biometria para todos os brasileiros, assim como um programa de levantamento cadastrais de todos os brasileiros, fazendo um cruzamento entre fotografia, biometria, dados e identidade. Nós propomos, então, que esse Tribunal Superior Eleitoral faça a certificação desses processos. Então, nós vamos ter uma identidade segura e muito facilitada, porque o que a gente quer é que o CPF, aquele número que a senhora e que o senhor já usam, aquele número que todos nós convencionamos ser o número mais confiável, seja usado como uma chave. Entendeu, Vânia? Na realidade, você tem um CPF que consta na maioria desses seus documentos aí, assim como todo cidadão brasileiro. E o que nós queremos é que este CPF seja a chave desses 20 documentos que se superpõem depois dele. Paulatinamente, com o tempo, esses outros documentos vão cair em desuso e nós vamos ter tão somente o CPF e o Tribunal Superior Eleitoral certificando o processo de toda a malha registral brasileira. Deputado, o senhor acabou de responder ao Fábio Galindo, de São Paulo, que antes mesmo de começar o programa, ele mandou para a gente pelo Facebook um comentário. Ele fala que se só reunir os documentos, a burocracia continua e acrescenta mais um documento. Ele fala que tem que eliminar os diversos números e ficar só um, exatamente o que o senhor falou. Agora, senhor Marco Antônio Juliato,
O senhor é do comitê gestor do CIRC, né, do Sistema de Informações de Registros. Em que pé nós estamos? Quer dizer, em que pé está esse... Já é possível reunir todos os dados de registro do Brasil todo? Quer dizer, porque para a gente ter ideia de como isso pode ser implementado. Possível é. Né? O decreto que criou o CIRC, Sistema Nacional de Informações do Registro Civil, ele é muito recente. Ele é de junho do ano passado. O sistema já vem sendo desenvolvido e testado nos cartórios pilotos, com a colaboração do Emídio, que coordena esse processo. E ele foi aperfeiçoado a partir de dezembro do ano passado, quando a gente fez no estado de Santa Catarina o estado piloto. Todos os cartórios de registro civil do estado de Santa Catarina enviam hoje diariamente todas as informações de registros civis de nascimento, casamento, óbito, para que a gente possa, a partir da obtenção desses dados, fazer um melhor planejamento da política pública. Ele se encontra hoje na fase de expansão. Recentemente, o Rio de Janeiro, nós estivemos no Rio de Janeiro, na terra dos deputados, e através de um protocolo de intenções assinados com a Corregedoria de Justiça, com o Tribunal e com a Associação Nacional do Rio de Janeiro, a gente pôde fazer com que esses dados também do Estado do Rio de Janeiro integralmente possam vir diariamente para o sistema. E hoje estamos nas fases de ajuste dos layouts dos demais sistemas dos outros estados brasileiros, para que eles possam enviar os dados nesse padrão de informação que o CIRC exige. Existe um layout que foi definido e aprovado ao longo desses anos todos do desenvolvimento do sistema, e esses cartórios precisam adaptar esse layout dos seus sistemas e das centrais para envio desses dados ao Sistema Nacional. Estamos no trabalho com o Estado de São Paulo, com o Estado de Minas Gerais, com o Estado do Mato Grosso e os estados da região norte, Acre, Rondônia, não me deixe esquecer, são os 10, Pará. Sabendo que você, se adaptando com São Paulo, pode com certeza acrescentar o Acre, Pernambuco. Porque São Paulo utiliza um sistema que é isso que ele está comentando. O sistema que é usado em São Paulo, ele foi cedido para outros estados. Então, quando eu fizer essa fusão do layout com o estado de São Paulo, eu automaticamente estaria fazendo uma fusão com sistemas de outros estados, porque o sistema é o mesmo. O senhor me desculpe, eu falei o seu nome errado, senhor José Emídio. Eu fiquei tão preocupada com o seu sobrenome, que é igual ao meu, que eu queria saber de onde o senhor era, que me enganei no seu nome. Como é que os senhores, as pessoas responsáveis pelos cartórios estão vendo esse novo sistema? E eu queria saber se o senhor acha que existe hoje no Brasil uma interligação entre os sistemas de informação de registro que permitam essa criação? Nós estamos desenvolvendo o sistema também, já avançamos em diversos estados. Hoje é possível trocar uma certidão. O cidadão tem a facilidade de estar aqui em Brasília, pedir uma certidão tanto para o Espírito Santo, para São Paulo, para o Acre, para Pernambuco, sem se deslocar mais. Isso está em expansão. Amanhã vai ser o Rio, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Isso é um facilitador ao cidadão que necessita desse documento com urgência, uma certidão de casamento atualizada para se praticar um ato de venda e compra de um imóvel. Precisa saber o estado civil que se encontra naquele momento. É o estado civil da pessoa natural, isso é uma exigência legal. Então, ele tem facilidade de já ter essa certidão, até pelo meio eletrônico, até pelo seu celular, você abrir e ter sua certidão eletronicamente. Isso já é possível. Nós já evoluímos neste campo do mundo eletrônico. Nós pretendemos evoluir mais. Mas o que nós estamos aqui debatendo, e eu gostaria que frisar os pontos que preocupam o registrador civil, o sistema de registro civil do país, com relação ao registro civil nacional, que já é uma preocupação nossa que o nome não pode, o nome vai afrontar a Constituição Nacional que atribuiu aos delegatários a função de registros públicos. Então, não pode o TSE, por um processo, por um projeto, transformar ele em registrador civil. Nós já reivindicamos que isso se torne uma identificação civil nacional. Um novo nome ao projeto, porque esse projeto não corresponde, o nome não corresponde ao que a lei permite. Então, é a primeira questionamento que eu faço. E nós também estamos preocupados, como todos dessa mesa, em resolver quanto antes a documentação única nesse país. O país não pode esperar mais. O cidadão está cansado de carregar tantos documentos
e sempre estão reivindicando mais documentos para eles. Então, o que nós estamos aqui é para contribuir, que realmente, desta vez, saia do papel e se transforme em realidade. Agora, tem uns questionamentos desse projeto que a gente precisa discutir aqui, que eu acho que fica mais para o futuro aí no debate. Deputado Áureo, o senhor que é da comissão que está analisando essa proposta, como é que o senhor está vendo esse projeto? O projeto é muito bonito, né? Você reúne todos os documentos num único documento, você elimina documentos, mas a gente tem que entender, porque tem muito tempo que se fala em ter um documento único, mas como esse procedimento vai ser efetivado. O deputado Júlio foi muito feliz porque já consolidou várias audiências públicas que a gente realizou na comissão especial, então já está consolidando isso e preparando já para que tenha agilidade no relatório. Mas tem muita pergunta que a gente tem que fazer nesse projeto. Eu acho que a gente tem hoje algumas dúvidas que a sociedade está fazendo. É a segurança conforme vai ser geridos os dados dela num único documento. Essa proposta que o TSE coloca, que é muito bonita, e eu costumo falar que todo mundo que você fala vai ser um documento só, tem um apoio total da população. Quem vai fiscalizar? O Tribunal Superior Eleitoral. Se ele que vai emitir esse número, se ele que vai dar esse documento. Essa é a grande pergunta. A quem você vai recorrer? Será que os seus dados vão ser acessados por uma empresa privada? Será que vai estar disponível todos os seus dados num único documento e vai ser disponibilizado por empresas privadas no país? Eu acho que essa é a questão que temos que aprofundar, debater, para que a gente possa ter um projeto efetivamente colocado em prática no Brasil. Não ser mais uma discussão na Câmara dos Deputados que não tem avanço, mas sim um projeto que efetivamente melhore a vida do cidadão brasileiro. Pois é, deputado Júlio Lopes, o que o deputado Áureo estava levantando, quando eu li o projeto, me ocorreu exatamente a mesma pergunta. O projeto permite que o Tribunal Superior Eleitoral contrate terceiros para realizar esse serviço. Eu gostaria de saber como é que o senhor vê essa questão, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, quando houve aquele vazamento de dados do Edward Snowden, da NSA, a gente ficou sabendo que eles tinham, sei lá, mil funcionários do Estado trabalhando naquilo e 30 mil de uma empresa terceirizada. Quer dizer, será que existe segurança para os dados se a gente pode terceirizar o serviço? Olha, eu acho que cabe ter toda a segurança com esse processo. Mas eu queria só voltar um pouco atrás, dizendo o seguinte. Primeiro, eu não tenho a pretensão de ser mais capaz nem mais competente de todos aqueles que nos antecederam nesse tema e nesse debate que já dura mais de 30 ou 40 anos. Para fechar esse assunto, nós vamos ter que ter muita conciliação, muito entendimento dessa enorme malha registral brasileira, dos ministros do TSE, da população brasileira e de todos que estão aqui nesse ambiente. Eu queria dizer que eu comecei essa história muito preocupado com o controle que a gente tem sobre benefícios sociais, e eu queria rapidamente falar um assunto que interessa ao telespectador, que é o seguinte: nós somos 40 milhões de brasileiros a declarar imposto de renda, 20 milhões a pagar imposto de renda. E, em nosso nome, recebem diretamente recursos do Estado 78 milhões de brasileiros. Ainda mais, 33 milhões que têm direito à aposentadoria. O controle desse processo é absolutamente fundamental. Então, eu tinha feito um PL que determinava que todo cidadão que recebesse um recurso do Estado estivesse identificado pelo CPF e que o valor e que seu nome tivesse conhecimento público em 72 horas, para que nós, sociedade brasileira, pudéssemos identificar esse cidadão e saber se ele de fato precisa ou não da nossa assistência e da nossa defesa social. Feito isso, acabou vindo o projeto do RCN e nós então fomos convidados à sua relatoria. E estamos com todo cuidado trabalhando com a dimensão do quanto é complicado e difícil construir um processo como esse. Mas eu quero dizer o seguinte: o Brasil tem muita competência na sua malha registral. Os cartórios brasileiros conseguiram uma vitória extraordinária. Eu queria dizer ao telespectador que no ano 2000 nós tínhamos 40% de subregistro de nascidos vivos na Amazônia, na região inteira. Hoje são apenas 17% e nós temos 5,1% de subregistro no Brasil, o que é considerado dado de país desenvolvido. Então nós não podemos também olhar para as nossas possibilidades e capacidades, Áureo, e relegá-las.
Nós temos estrutura, nós temos talvez também, e aqui é bom que se diga, talvez uma das justiças eleitorais mais modernas e competentes do mundo, capaz de processar uma eleição com 144 milhões de eleitores em apenas 5 horas. Então, se nós tivermos todas essas múltiplas competências aliadas à tecnologia brasileira que avançou, e nós temos aí no cidadão brasileiro um internauta, um cidadão ávido por tecnologia, nós poderemos fechar esse projeto. Agora, Vânia, não tenho dúvida nenhuma, isso é extremamente difícil. Nós evoluímos de uma burocracia que impede o cidadão, que dificulta o cidadão, em que cada órgão manipula bilhões e bilhões de informações sem passar ao outro essas informações. Nós temos que romper códigos e poderes que se instalaram há muito tempo na nossa República. Mas nós vamos fazê-lo, nós vamos mudar. Marco Antônio Juliato, o Brasil já teve um projeto, o projeto mais recente, pelo menos, como o deputado Júlio falou, isso tem mais de 30 anos, mas o mais recente, que é o projeto do RIC. Por que ele não deu certo? Ele era gerido pelo SERPRO, que é o nosso sistema mais avançado de... O projeto do RIC, como bem mencionou o deputado Júlio Lopes, que é de 97, do Pedro Simon, ele passava a gestão deste processo ao Ministério da Justiça, que, por sua vez, tinha no seu comitê gestor representantes de quase 30 órgãos, se considerássemos todos os representantes dos institutos de identificação, do Instituto Nacional, dos ministérios todos que precisam, de alguma forma, de um documento seguro para fazer a sua gestão dos seus bancos de dados, seus processos. E eu acho que é por esse conjunto difícil de variáveis, não só, talvez, das dificuldades que já se estabeleceram com esses nichos necessários do controle dessa informação, mas também pelos atos que a gente tem hoje, dos atos legais, e você mexer nesse conjunto de atos legais a partir de apenas uma lei que não consegue conciliar esses esforços, que não consegue conciliar essas correntes, ele acaba emperrando. Disse um ditado que diz que se fosse fácil já teria sido feito. De fato, não é um processo fácil. Ele é possível, ele é viável, tanto que o governo federal apresentou o projeto, mas ele precisa ainda de um esforço da sociedade, de um esforço da Câmara dos Deputados, para trabalhar em cima deste projeto e construir essa sinergia para que você efetivamente implemente esse processo. O CIRC ele é um sistema que está presente no processo, mas ele é um sistema que traz o dado primário. E esse sim já está organizado, já está estruturado, e ele permite que os cartórios que detêm constitucionalmente o direito de guarda dessas informações enviem a esse sistema nacional, e o sistema nacional poderá fazer esse batimento com as bases de governo e com o próprio projeto do RCN, para que você inicie um documento novo de identidade a partir de um dado verdadeiro, de um dado que vem da origem dos cartórios. E aí, a partir disso, você começa a construir essa possibilidade de que outros números que existem no governo passem a ter menos importância e por si só vão ser substituídos, porque esse documento passará a ser o documento com maior veracidade, com maior segurança. Essa é a realidade que nós temos que construir. Deputado Tauro, como é que o senhor vê essa questão? Quem que o senhor acha que deveria gerir esse programa? Já que o senhor está essa questão do temor da privacidade dos dados, do controle dos dados. Eu acho que a gente tem uma experiência positiva no Brasil. Eu acho que o CPF é uma experiência positiva. Diferente da identidade, que você tem uma identidade em cada estado, o CPF é nacional. E a gente tem uma evolução com a Receita Federal hoje muito grande já, porque todo mundo aqui que utiliza a declaração de imposto de renda sabe que a Receita Federal tem a competência de te fiscalizar ali e te cobrar. E é um trabalho efetivo hoje no nosso país. Então a Receita tem um papel importante que pode auxiliar esse projeto, que pode ajudar essa questão dos dados, se a gente colocar como número base a questão do CPF hoje, que já identifica e ajudaria a reduzir o investimento nessa ação hoje proposta pelo projeto de lei. E não pelo TSE. E não pelo TSE. Queria complementar que, diante dessa realidade de que a Receita Federal ela realmente tem um banco de dados respeitável, 224 milhões de deputados, isso. 224 milhões de brasileiros já estão cadastrados, e tem um facilitador, que seria interessante o público tomar conhecimento, que as crianças no estado de São Paulo, no estado do Rio, futuramente no estado do Amazonas, que nós vamos celebrar também, com a Receita Federal, a criança, ao registrá-la,
nós vamos lançar o número do CPF já. É uma inovação no sistema de registro civil. Com o nascimento, o registro e já lançamos, de acordo com o acesso à base de dados da Receita, o número do CPF dela. Deputado Júlio Lopes, um dos setores que, aliás, não é só para o deputado Júlio Lopes, mas para todos os presentes, um dos setores que mais reagiu à ideia do documento único foi os institutos de identificação dos estados, né? Os que fazem a nossa carteira de identidade, que tem um técnico ali que tira a nossa impressão digital, que tem todo um trabalho em torno da identificação. Eles questionam a qualidade do trabalho feito pelo TSE, porque esse trabalho de cadastramento do TSE não seria suficientemente técnico, não teria a qualidade, os critérios e os cuidados que deveriam ser tomados para a identificação. E eu vou juntar aqui com a minha pergunta, a pergunta do Erickson Tavares, do Rio de Janeiro. Ele pergunta se não é competência da Polícia Federal a segurança, portanto, a implementação e manutenção do Registro Civil Único. Eu acho que é uma pergunta para todo mundo. Eu primeiro queria começar colocando que esse documento que está aqui é um documento proposto e ele pode até ser validado, mas eu jamais redigirei no meu relatório a proposta de uma carteirobras. Eu acho que a identificação pode perfeitamente continuar sendo feita por todos os institutos de identificação do Brasil, pela OAB, pelos CREAs, pelos CRMs, pelos institutos de administração, enfim, por todo aquele que quiser fazer uma identificação segura, que use uma fotografia no padrão ICAO do mesmo procedimento do TSE e dos órgãos de identificação, que faça o recolhimento da biometria decapapilar, como faz o Tribunal Superior Eleitoral, enfim, que obedeça os padrões e os registros que estão aí preconizados. E que, ao final desse processo, submeta isso ao Tribunal Superior Eleitoral para uma simples certificação. O que eu acho importante dizer aqui é o seguinte: nós não queremos inventar a roda, nós apenas queremos facilitar a sua vida, fazer com que toda essa malha registral se entrose e que nós possamos funcionar harmonicamente. Portanto, eu acho que quanto menos susto nós dermos a todos aqueles que participam do processo, ao próprio cidadão brasileiro, que não precisa se amedrontar de ter que decorar mais um número ou ter mais um documento, nós vamos ganhar aliados para essa difícil tarefa de empreender um número único no Brasil, em que o cidadão vai ter um só número, uma só identidade e uma só biometria. Nós queremos facilitar a sua vida. Não é mais possível que nós tenhamos milhares de instituições, milhares de documentos dificultando cada procedimento. Você imagina você chegar a um hospital público e com o seu dedo você poder não só se identificar, mas trazer a sua anamnese médica, trazer todo aquele conhecimento sobre você e iniciar imediatamente o seu tratamento? Assim será se nós construirmos esse processo. E é o que nós precisamos fazer. Nós faremos isso com a sua ajuda, com a ajuda da sociedade civil, cada um entendendo a sua insignificância no processo como um todo, mas a sua importância na contribuição de colocar cada um uma pedrinha, cada um uma contribuição. Eu acho que é essa a visão que está faltando ter. O senhor já conseguiu o apoio do Cláudio Lopes, que ele fala que não tem que discutir nada, que tem que ser aprovado e pronto, acabou. Oh, que bom. Valeu, Cláudio. Não sei quem é, mas... Cláudio deve, porque maravilha. Cláudio Lopes. Deve ser parente. É isso aí. Deputado Zauri, você ia falar alguma coisa? Na realidade, eu acho que está muito simples, e todos que nos assistem, quando você pergunta o número de um documento de identificação, e você pode perguntar de todos os documentos, ninguém vai lembrar. Mas quando você pergunta o número do CPF, dificilmente a pessoa não consegue dizer de cor o número do CPF. Você que está nos assistindo, faça esse teste na sua casa, pergunta o número de CPF da pessoa que está ao seu lado, ela vai conseguir te falar de cor. Se você perguntar o número da identidade, o número da carteira de motorista, não tem essa realidade. Então, acho que a gente está discutindo um projeto que está muito claro já para a sociedade brasileira que o número a ser utilizado tem que ser o número do CPF e aproveitar o banco de dados da Receita Federal para facilitar e para baratear o custo desse projeto, porque senão já existe um projeto tramitando na Comissão de Trabalho de criação de cargos no Tribunal Superior Eleitoral para atender a questão desse projeto do registro hoje no nosso país. Então isso é muito complicado.
Senhor José Egídio? Eu queria, uma posição do deputado Júlio, é o seguinte, existe, o senhor que está em contato sempre com as lideranças do TSE que têm comparecido nas audiências do projeto, existe alguma possibilidade de alguma conciliação com a parte que nós estamos tratando aqui, da participação do TSE, mas limitando aquilo que eles desenharam, uma participação total. Aí a gente tem que pensar nisso. Já existe alguma construção para que a gente possa ter uma luz que venha realmente ocorrer essa conciliação daquilo que nós estamos desenhando como o melhor modelo para o país, se o TSE também está aceitando essa alteração do projeto que ele criou com o apoio da Presidente da República e do governo federal. Eu gostaria de saber se o senhor tem alguma notícia sobre essa possibilidade de conciliação. Olha, de fato ainda não. Eu acho que o ministro Toffoli é um homem muito preparado. Eu tive a honra de relatar com ele o Projeto Nacional de Saneamento, enquanto ele era chefe da assessoria jurídica da Presidência da República, no então presidente Lula, e nós conseguimos construir o consenso em um tema que também já estava parado há mais de 22 anos, que foi a Lei Brasileira do Saneamento. Eu acho que num determinado momento o próprio ministro e os seus colegas, demais ministros do TSE, vão nos ajudar a entender que cada um precisa ocupar um espaço. Eu tenho muita confiança que o ministro Toffoli assim o fará. Ele mesmo já disse que, se for apenas um papel de certificação, ele também aceitará. Agora, obviamente, ainda existem resistências por parte da sua equipe, que concebeu o projeto, que idealizou tudo isso, que, obviamente, quer ficar à frente do processo. Sim. E a gente não pode reclamar que eles que fizeram o projeto se pretendam gestores disso. Sim. O que nós precisamos fazer é que o Congresso Nacional esteja à frente desse processo, tanto no Senado quanto na Câmara, e que nós façamos a constituição de um comitê gestor que tenha todos os integrantes, desde o CIRC até a malha registral brasileira, a própria população civil representada, para que a gente garanta ao cidadão o sigilo da informação, a sua integridade e a sua melhor gestão. Eu acho que é o que faremos. Agora, volto a dizer, quer dizer, eu não estou dizendo que nós vamos concluir com êxito esse processo, até porque ainda estamos no início de uma caminhada. Mas eu estou bastante confiante, porque eu acho que a sociedade precisa, o cidadão está entendendo, e nós, volto a dizer, não estamos querendo construir nada, nem dar ideia nova nenhuma. Nós estamos apenas querendo começar do básico e fazer aquilo que é básico. Eu queria só aproveitar, sem me alongar, mas já fazendo, o ministro Afif Domingues, que está à frente do Ministério da Pequena e Média Empresa, ele propôs uma medida que eu acho absolutamente salutar para a economia brasileira, que é o número único da empresa brasileira. O número único da empresa brasileira, pelo Ministério da Pequena e Média Empresa, é o CNPJ. Porque nós antes tínhamos também dezenas de números em cada empresa brasileira, e o governo agora resolveu, então, que é o CNPJ. Agora, curiosamente, eu pergunto ao ministro Afif, por que, ministro, não usar o CPF, que é o que dá origem a CNPJ, porque nada mais é o CNPJ do que a reunião de uma ou mais pessoas que têm CPF. Quando você constitui uma empresa, um CNPJ, você o faz a partir do número de um ou mais CPFs que se reúnem para empreender. Se nós aqui reconhecemos o CNPJ como o número único das empresas brasileiras, por que não fazê-lo em reconhecimento a cada cidadão que tem um CPF? Então, eu acho que, aceita essa questão, nós vamos evoluir muito. Vai existir um pacto federativo aí, onde também o Estado e os municípios também considera esse número único da empresa? Agora, Emílio, eu acho que sim. Agora, não podemos nós pretender também dizer aos governadores como eles devem fazer os seus registros, os seus sistemas de identificação. Agora, nós vivemos num sistema federativo em que a gente tem que respeitá-los. Né? Vamos tentar, por enquanto, depois a gente discute a situação das empresas, por enquanto a gente está entre os cidadãos. E eu queria perguntar para o Marco Antônio Juliato se o senhor acha possível uma gestão de um sistema em que diversas instituições possam emitir o documento, como sugeriu o deputado Júlio Lopes. Diria que... ou se é possível ter uma presença dos institutos de identificação, que já tem mesmo um know-how nesse sentido. Eu diria que é possível. Talvez não seja o desenho proposto no PL, e talvez tenha esse entendimento que o próprio deputado apresentou. Quem
concebeu o desenho, foi justamente quem ofereceu a sua base biométrica, né, que tenha sido o TSE, e por estar fazendo esse esforço de cadastramento da biometria dos eleitores, tem essa base mais bem constituída e já tem um investimento de recurso público para isso, e ela apresentou como sendo a solução para que ele seja a base biométrica de um cadastro de identificação única atrelada à biometria, à biografia, que são os dados dos cartórios. Eu diria que é possível, porque na verdade não é só com um projeto de lei que você vai conseguir instituir um processo nacional desse. Mas ele precisaria ser discutido amplamente pela sociedade e eu acho que está na casa certa o projeto. O projeto está no Poder Legislativo para que se faça a oitiva de toda a sociedade, já são quase 20 audiências públicas, se eu não me engano, que já foram audiências públicas e seminários debatendo. Pelo país. E a sociedade tem debatido esse projeto. Porque o que é necessário que se entenda é que nós não poderemos mais ficar sem um documento único. A sociedade clama por isso, a desburocratização clama por isso, a nossa celeridade, eficiência e eficácia no serviço público clamam por essa questão de um documento único e nós temos que encontrar uma solução. Eu acho que o projeto vindo à Câmara dos Deputados, mesmo existindo um projeto, uma lei, já existindo uma lei que criaria o RIC, ele traz de novo a discussão de algo que estava parado na sociedade, que estava parado no governo, da importância de se evoluir para uma identificação única. Para todos os princípios, para a questão da cidadania, que é o que nós, pela Secretaria de Direitos Humanos, defendemos, tanto com o registro civil quanto com uma identidade civil, você dá o direito a que essa pessoa não seja confundida com ninguém e que não sofra nenhuma penalidade em nome de outro e que você diminua o número de fraudes, o número de problemas, mas também para que você efetivamente utilize melhor o recurso público, para você possa ter um documento que permita que se faça um melhor trabalho na gestão das bases de governo, das bases de cadastros de governo. Talvez não se consiga ter um documento único, porque, de fato, você não vai poder atrelar esse documento à carteira de identidade. Seguinte, gente, o documento é esse aqui ou esse aqui. Eu estou me referindo a este documento aqui ou a este documento aqui, e não a esse documento. Exatamente. Você tem que botar na tua cabeça que nesse mundo em que nós vivemos, em 2015, o documento é esse ou é esse. É simples assim. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta para conversar sobre esse documento. Porra, não tem, entendeu? É simples assim, o documento ou é esse ou é esse. Não tem essa brincadeira. Nós estamos de volta com o Expressão Nacional, hoje discutindo o Registro Civil Nacional. E os nossos convidados são o deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, Marco Antônio Juliato, secretário de Gestão de Políticas de Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos, o deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro, da comissão que analisa essa proposta de registro, e José Emídio de Carvalho Filho, primeiro vice-presidente da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Nacionais, ARPEM Brasil. E, como sempre, o nosso quinto convidado é você. Mande a sua participação pelo 0800 619 619, um e-mail para expressãonacional@câmara.leg.br ou um tweet com o nome do usuário. E eu vou começar fazendo uma pergunta aqui que é dirigida para o deputado Júlio Lopes, mas eu vou socializar a pergunta, que é aqui. Se o Registro Civil Nacional ajudará a controlar o desperdício do dinheiro público no que diz respeito aos programas sociais. Eu queria perguntar para o deputado Áureo, aqui no Congresso a gente tem diversas, quando a gente analisa, quando os senhores analisam o orçamento, existem diversas verbas que são distribuídas de acordo com quantas pessoas habitam a cidade, quantas crianças estão inscritas numa determinada faixa de ensino. O senhor acha que um registro único ajudaria, talvez, a evitar fraudes porque sempre você pode manipular um pouco a população de um município ou não? O senhor acha que esse documento seria mais preciso? Eu tenho certeza. Eu acho que isso é o avanço do nosso país. A gente é totalmente favorável a você ter um registro único. O grande problema que a gente discute hoje no projeto é que esse controle ficaria total hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Por exemplo, você teria o controle no tribunal de toda a documentação, de quem recebe Bolsa Família, de todos os dados do eleitor, do seu CPF, do seu imposto de renda,
tudo centralizado num único órgão. Então, o que traz de benefício à população, você deixa também a população refém. Então, esse é o cuidado que a gente está tendo nesse projeto, essa é a discussão que está sendo feita na comissão especial, que o deputado Júlio Lopes tem o dever de preparar um belo relatório para que seja aprovado, mas que a gente tenha consciência do que a gente vai realizar nesse projeto com a sociedade civil, discutindo com o Tribunal Superior Eleitoral, que é importantíssimo, porque já tem um avanço muito grande, né? Eu acho que o tribunal já tem um avanço muito grande, que vai contribuir muito com esse projeto e tentar chegar ao consenso com todas as partes, para que a gente possa ter um belo projeto implementado no nosso país. Em muitas das diversas reuniões que foram realizadas pelo Brasil todo discutindo a proposta, se não me engano, uma associação de desembargadores do Brasil questionou alguns pontos, entre eles o que o senhor falou da segurança que o indivíduo tem com esse controle. Né? E se levantou a possibilidade, por exemplo, de controlar a emissão, do governo poder controlar a emissão de título eleitoral, como já aconteceu em outros países. O senhor acha que isso é possível? Do jeito que está, acho. Acho que esse é o nosso cuidado e a nossa atenção, né? Que a gente tenha transparência com cada brasileiro. Acho que a comissão está muito atenta a isso. O deputado Júlio já tem esse sentimento, já consolidado hoje em todas as falas. A gente tem que ter muita clareza. Por isso que é importante o debate, a sociedade civil e as audiências públicas, para a gente possa chegar a um consenso e trazer todos para fazer esse pacto, para que a gente possa fazer uma única identificação civil no nosso país. Sim, eu gostaria de levar a discussão da mesa, que vocês acham do projeto do TSE, quando diz que pode celebrar convênio com instituições privadas e receber doações de instituições privadas. Me preocupa muito como registrador civil e como cidadão. Qual que era a posição, como tem visto esses artigos no projeto de lei que foi encaminhado pelo Tribunal Superior Eleitoral? Uma das possibilidades seria, por exemplo, dando um exemplo para quem está em casa, a Federação de Bancos. Né? Ela poderia utilizar esse sistema para conferir, para usar para a segurança das suas operações e, em troca disso, ela daria dinheiro para manutenção, para esse fundo que faria a gestão desse registro. Eu tenho até uma proposta, como estou provocando essa discussão, também tenho uma proposta. Eu participei de um congresso no Paraguai em 2007, dos países latino-americanos e do Caribe. O tema era registro civil das pessoas naturais e quem participou também foi o BID. E o BID financiou todo o sistema de identificação do Peru, da América Central, agora me foge o nome do país, e do Chile. Eu achava muito mais conveniente, se fosse adotado esse sistema do TSE, que viesse algum benefício do BID, que é muito mais correto de receber de uma instituição internacional que tem esse compromisso com a região de oferecer esses recursos. Como já fez também, em 2007, está assinando um pacto com o Paraguai. Por que não assinar um pacto com o Brasil também para oferecer esses recursos num ambiente de identificação? Sem usar esses recursos com instituições privadas, que eu acho que a identificação civil não combina com investimento privado. Pois eu queria perguntar para o senhor Marco Antônio Juliato, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, se isso não se constituiria numa violação de privacidade, que é um direito fundamental de todo cidadão, porque ele não se cadastra voluntariamente. O que se pretende com o projeto é algo que o próprio deputado acabou de apresentar, que você tenha um local onde você faça o batimento para dizer se aquela pessoa é aquela pessoa. E seria essa a única informação que existiria nessa base de dados. Ou seja, eu colocaria a minha impressão digital, a minha fotografia facial ou talvez futuramente uma leitura da íris, porque muitos brasileiros não terão condição de fazer uma identificação biométrica com a digital. Montada, a fotografia cruza com a biometria. E a gente teria que entender que é um batimento onde você diz que aquele cidadão é aquele cidadão que diz ser. Então, essa é a informação que existirá nessa base. Eu não terei nessa base as outras informações que estão em outros cadastros do governo.
é simplesmente esta checagem. Eu não terei um cadastro único do governo onde todas as informações pudessem estar numa única base. Esse cuidado é necessário que se tenha, porque assusta um pouco ao cidadão brasileiro, né, a lei da privacidade dos direitos ou da privacidade dos dados pessoais. Você não pode ter uma base que concentre tudo isso e que você possa ter uma questão da comercialização dessas informações. Isso jamais seria admitido, até pela questão da cidadania e da privacidade dos dados pessoais. Eu gostaria de saber, por exemplo, se tem deputado Gil Lopes... Eu não vou, como relator, obviamente, não posso dizer que meu relatório será bem sucedido. A gente não sabe nem se aprova na comissão e depois se aprova no plenário, porque acho que teremos que levá-lo ao plenário também. Sim. Agora, o que eu queria deixar claro aqui é o seguinte: de forma alguma eu redigirei qualquer coisa que permita alguém acessar qualquer informação sobre a vida de quem quer que seja, porque acho que isso é um dever, um direito do cidadão, a integralidade da sua privacidade. Sim. O que nós vamos fazer é deixar um direito a uma consulta binária, sim ou não, é ou não é. Então, é o seguinte, o sujeito está certificado, você certificou aqui a dona Vânia? Certifiquei. Ok. É a única informação que vai se poder ter, é uma informação binária, sim ou não. Essa é a informação que nós podemos autorizar a instância superior a dar aos órgãos registradores ou a uma consulta de um banco ou uma consulta de uma seguradora ou de quem quer que queira segurar. Agora, eu queria voltar ao tema que você abriu a pergunta e eu não tive a oportunidade de falar, sobre a questão dos benefícios, gestão de benefícios, que é uma coisa que me interessa demais. Eu queria dizer a você que está nos ouvindo, a você que está participando com a gente aqui, primeiro agradecer e depois dizer o seguinte: nós somos talvez um dos maiores países assistencialistas do mundo e não conferimos aquele que assistimos. Nós não temos nenhum sistema de retroalimentação daqueles que nós fazemos a defesa do Estado. E por isso, o Tribunal de Contas da União, em relatórios sucessivos, tem dito que nós temos desperdiçado de 10% a 20% do que temos colocado na defesa social. Isso significa dizer bilhões e bilhões de reais têm sido perdidos com má alocação de recursos, cidadãos que recebem sem necessidade. Para você ter uma ideia, o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria em apenas 10% daqueles que recebem Bolsa Família. E ali detectou em setembro de 2014 577 vereadores que foram eleitos recebendo Bolsa Família, 200 mil proprietários rurais, centenas de milhares de donos de automóveis e de outros bens. Era muito simples, você com o CPF do Ministério da Fazenda fazer um cruzamento para ver se aquele cidadão que recebe aquele benefício tem em nome dele alguma propriedade, algum bem, bem imóvel ou móvel. É inacreditável como o governo concebeu todos esses sistemas sem fazer o necessário e imprescindível cruzamento entre os dados do CPF e os dados daquele que recebe. Então, nós vamos pelo menos relatar nessa direção. Se teremos êxito ou não, não sabemos, mas nós vamos dar uma ajuda ao senhor e à senhora para proteger o seu recurso, para proteger aquele que de fato precisa, porque não queremos atrapalhar ou dificultar o programa do Bolsa Família, que é um grande programa. Nós só queremos que o recurso chegue na mão de quem precisa e não dar oportunidade a oportunistas e ladrões que estão levando o nosso dinheiro, o dinheiro da proteção social do Brasil. Senhor Marco Antônio Juliato, nesse sentido que o deputado estava falando, inclusive a gestão dos programas sociais pode ficar facilitada, né? Se uma família recebe Bolsa Família, é mais fácil saber se tem uma criança com deficiência, enfim, se há um outro tipo de assistência que pode ser dada a essa família de uma forma mais completa, quer dizer, fazer uma... Qualquer gestão pública de recursos, ela fica facilitada quando você tem a garantia da identificação das pessoas beneficiárias. Isso em qualquer lugar do mundo, não é só no Brasil. E aí o que se busca é justamente que você tenha um modo fácil de fazer essa checagem. Eu talvez discorde um pouco, deputado, desses valores, ou talvez até de que a gente tenha uma fraude tão grande. Agora, aqui a gente sabe que tem fraude, ninguém pode tampar o sol com a peneira, não tenha dúvida. A gente ouve esses comentários, vê falar que... De janeiro até agora já acabou com 800 mil Bolsas Famílias irregulares. A partir dessas identificações. Já acabou, só até agora, hein? Agora veja, o processo de monitoramento de um programa desse não pode ser algo caro. Então, esse documento único que está sendo proposto, ele tem sim esse objetivo de facilmente
e a partir da integração de base de dados, do identificação lá do cara crachado, que você bota o dedo, se você é você mesmo para poder receber o benefício, isso sim tem um custo barato de monitoramento e fiscalização e de processar essas pessoas que estavam lesando os cofres públicos. Hoje é difícil, você não tendo esses sistemas, não tendo a garantia de uma identificação unívoca, você fazer um monitoramento de um programa. O custo de um monitoramento, sem a certeza dessa informação, ele é alto, porque para você provar que ele não é ele, é tão difícil quanto provar que ele é ele. Você precisa efetivamente dessas informações construídas a partir desse projeto. Casar as informações de registro civil que estão nos cartórios com a coleta de uma biometria faz com que você não seja mais confundido com ninguém. Se junta esses documentos e a partir dessa junção você não deixará mais de ser quem você é e ninguém se passará por você. Isso que a gente busca. A Selene, só um minuto, por favor, pode falar, deputado, depois eu leio. Isso vira um grande banco de dados, né, e valioso para o mercado. Eu acho que a gente tem que ter clareza que quando você abre a possibilidade de exploração desse banco de dados para uma empresa estrangeira, para uma empresa nacional, você está falando de um grande banco de dados completo da identificação de cada cidadão brasileiro que tem um valor. E isso é um grande problema no projeto. Hoje me perguntaram assim, mas se eu sou a favor de que o governo reduza seus custos, por que eu vou me incomodar que ele venda minhas informações? Por isso eu queria perguntar, que informações vão nesse... Eu estou vendo posições diferenciadas. O deputado Júlio Lopes, pelo jeito, ele vê toda a gama de informação com os órgãos públicos fixada nesse cartão. O senhor fala na identificação. Por exemplo, os meus dados de saúde, se eu sou um usuário do SUS, o meu prontuário estaria nesse cartão como informação? Eu não sei se, porque essa é uma informação muito valiosa. Se uma empresa de seguros pode acionar essa informação... Dentro do que a gente pretende relatar, o Cartão Nacional de Saúde estará na instância da saúde. E só a saúde fará a gestão disso. O que nós teremos é uma instância de certificação para saber se procedeu aquela consulta daquela pessoa mesmo e se foi corretamente feita aquela identificação. É só isso. A gestão, não só dos cartões de educação, mas dos cartões de saúde, enfim, todas as gestões serão preservadas. Nós não pretendemos misturar isso já é por demais complexo. As pessoas precisam entender o seguinte, o sistema prisional brasileiro, o sistema policial, eles têm que ter autonomia de gestão, eles têm que ter capacidade de gerir seus próprios sistemas. Não pode um outro ente querer tomar conta daquilo, porque já é difícil fazer da forma que estamos fazendo. Então, nós preservaremos todas as funções de todos os órgãos gestores dos cadastros da sociedade civil, fazendo apenas a sua integração e a sua certificação. É importantíssimo entender essa dinâmica, porque é assim que a gente vai poder avançar. Se não for assim, não avançaremos. Bom, a Selene, eu não sei se já mudou de ideia, mas no começo do programa ela mandou uma mensagem. Nem tudo pode ser amalgamado. Por questões de segurança, CPF, registro de nascimento e casamento devem ser separados. E o Silveira, ele não diz onde ele diz o seguinte, que ele já ouve isso há mais de 10 anos e não saiu nada. E ele diz que falar sobre o TSE é brincadeira, pois temos um título que só vale se apresentar o RG. Estão gastando bilhões na digitalização para as pessoas para votarem, sem que o título de eleitor tenha validade por si mesmo. O RG não. Se você chega na junta eleitoral, a primeira coisa que eles pedem é o próprio CPF. Quando você chega na junta eleitoral, se você esqueceu o título de eleitor, com o CPF você vota. E não dá para entender porque que antes, inclusive, o governo não consultou. Eu pergunto ao Mário, quer dizer, viu, isso me estarrece. O governo não perguntou à Receita Federal se ela podia e tinha interesse de proceder nesse número. Porque a Receita Federal me mandou um relatório, porque eu fiz a pergunta, foi só a pergunta que eu fiz. Os senhores têm a aptidão, estão aptos, estão capazes e querem ceder o número único para o cadastro brasileiro? Eles me responderam o seguinte, o nosso número de 11 dígitos, ele pode atender até o brasileiro de número 1 bilhão, e não só estamos prontos, mas como estamos ávidos, desejosos de empreender essa grande tarefa. O Tribunal de Contas da União também não foi consultado pelo governo de qual seria o melhor indicador, o melhor registro para se fazer auditorias públicas, porque também, se tivesse sido consultado, ele teria respondido, como me respondeu, que o melhor número é o número do CPF, porque é aquele que vincula
todos os atos civis que têm manuseio de propriedade ou relacionamento com bens. Então, são coisas simples, entendeu, Vânia? Que a gente precisa perguntar para poder, então, a partir disso, formular um conjunto de respostas. Então, eu só queria dizer ao senhor e à senhora que é o seguinte: nós não sabemos se teremos êxito, mas estamos aqui diante dessa imensa tarefa com muita humildade, dizendo que, na realidade, a sua contribuição e a sua participação para isso vai ser fundamental, porque eu entendo que o senhor e a senhora também querem uma identidade segura, porque é isso que vai lhe proteger ao longo da vida para uma vida cidadã mais tranquila. Senhor Emídio, para suas conclusões. Nós esperamos que realmente avance o projeto nos moldes do nosso deputado Júlio, eu acho que é o modelo ideal de compartilhar a participação de todos nessa identificação única, e com isso avançamos, porque não pode, porque nós estamos preocupados que estamos querendo criar um novo registro nacional, com invasão de competência que a Constituição delegou ao registrador civil, colocando até na apresentação do projeto ao presidente como que se tornava o registro de nascimento provisório. Então, essa é a nossa preocupação, transformar nosso registro provisório, aquele que foi outorgado pela Constituição, a colher os dados biográficos. Concessionário, né? Nós somos delegados de serviço público, então foi delegado a colher os dados biográficos. Então, tem de se cumprir a Constituição e nós vamos contribuir, com certeza, para que se crie quanto antes, compartilhando com os demais do mecanismo de criação do documento único. Deputado Áureo. Acho que a preocupação do senhor José Filho é a preocupação de todos que participam dessa comissão. Existe já um consenso das audiências públicas realizadas, existe já uma força ali trabalhando para que a gente possa ter clareza, transparência, para que a gente possa criar um projeto, um relatório junto com o deputado Júlio Lopes, que atenda o cidadão brasileiro. Tendo ali a tranquilidade da segurança dos seus dados, tendo ali a facilidade de um número que identifique que você tenha memorizado já esse número, porque se você criar mais um número seria um grande problema para a sociedade brasileira, que seria mais um número para você gravar. Então, eu acho que hoje já caminha, né, esse relatório para que a gente utilize o número do CPF, para que a gente dê a transparência ao consumidor e a segurança necessária nesses dados que vai estar numa identificação única no nosso país. Eu estou muito feliz de participar dessa comissão especial. Tenho certeza que a gente pode tirar do papel propostas que estão na casa há 30, 40 anos e se torne realidade ao cidadão brasileiro. Então, esse é o nosso desafio com a sociedade civil, com os cartórios, com os estados, produzir um bom relatório com o deputado Júlio Lopes para que possa atender a população brasileira. Deputado, senhor Marco Antônio Juliato. Assim como o SIRC, que é o Sistema Nacional de Informações e Registro Civil, foi possível e ele tramita na mesma forma, quer dizer, a gente tem um trabalho em parceria com os 7.700 cartórios de registro civil do Brasil, um esforço para que os seus sistemas, para que o sistema das corregedorias de justiça, para que o sistema dos tribunais de justiça e principalmente os sistemas das associações dos cartórios possam se integrar a esse sistema nacional e possam transitar esses dados de forma que o governo possa limpar as suas bases, possa ter a segurança nessa base. Essa base é a base primária para se juntar a outra base que está sendo construída pelo governo, que é a base de coleta da biometria. Então, quando se busca um projeto que dê garantia da condição unívoca do cidadão, quer dizer, você é você e ninguém se passará por você, é necessário que você já aproveite todos os esforços que vêm sendo feitos pelo governo. Então, tem muito dinheiro investido, tem muito recurso público investido. E eu não tenho a menor dúvida que o projeto que está às mãos do relator, deputado Júlio Lopes, dos membros da comissão, deputado Áureo, deputado que coordena a presidência, Genuíno? O deputado que preside o comitê, Rômulo, que participa de todos os nossos debates, também deputado Rômulo, perdão, que esse trabalho possa ser feito no Congresso e que se traga as contribuições de todas as audiências públicas, de todos esses atores que estão sendo ouvidos, que têm se manifestado. Todo mundo tem se manifestado, alguns com umas preocupações em relação aos seus nichos, outros com preocupação a essa dificuldade que a gente vive com a burocracia brasileira, mas todos têm se manifestado.
Acho que a Casa Legislativa tem o poder de consensuar essas informações e produzir um relatório que dê eficiência a esse projeto. Que ele saia do papel, mas que ele efetivamente se transforme num projeto prático, um projeto para a vida do cidadão brasileiro. E que não vire mais um projeto de lei aprovado que não possa ser seguido pela sociedade. Boa sorte na sua tarefa, deputado Júlio Eu Lopes. queria só terminar dizendo o seguinte, leis a gente pode fazer muitas, mas uma verdadeira contribuição para a vida do brasileiro melhorar é muito difícil de fazer. É o que nós estamos tentando. Muito obrigado, deputado Júlio Lopes. Muito obrigado, Marco Antônio Juliato. Muito obrigado, deputado Áureo. Muito obrigado, seu José Emídio. A gente vai ficando por aqui, mas você pode rever ou compartilhar esse e outros programas na nossa página câmara.leg.br/Expressão Nacional. Eu fico por aqui, agradeço a sua audiência e te espero nas nossas próximas edições. Até lá.